E a pergunta 65 do nosso catecismo diz assim: alguém é capaz de guardar perfeitamente os 10 mandamentos de Deus? Essa é uma pergunta bem interessante, porque muita gente acha que pode, né? O que é guardar os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Um jovem chegou para Jesus e perguntou: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Então Jesus responde para aquele jovem, citando o que usualmente os escribas e fariseus e os mestres do judaísmo citavam na época: guarda os mandamentos, que aliás é isso que se diz até hoje, fora o que a Bíblia diz. Mas geralmente o que se diz até hoje é que se você guardar os mandamentos de Deus, principalmente de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, você herda a salvação, porque nem teria motivo para Deus te condenar. Então nós nos tornamos juízes de nós mesmos, sem contar também que a Bíblia diz exatamente o contrário. E uma coisa muito problemática para o ser humano é dizer coisas que a Bíblia diz ao contrário e afirmá-las como sendo verdade. Se a minha verdade é efetivamente verdade, a verdade da Bíblia é mentira. Então, se eu afirmo algo ao contrário do que a Bíblia diz, porque eu acho que não é lá tão lógico, e o mais lógico seria o contrário, e eu afirmo isso como uma verdade, repito, quando a Bíblia diz ao contrário, eu estou dizendo que a Bíblia não é verdadeira, não é a palavra de Deus. Então, muita gente fala, não, mas não é nesse sentido. E eu perguntaria, em que sentido seria, então? Se a Bíblia diz uma coisa e eu digo outra, quem é o verdadeiro? E se a minha verdade se sobrepõe à verdade da Bíblia, quem é Deus? Deus ou eu? Então, é muito importante que a gente tenha atenção ao que a Bíblia diz. Quando nós nos tornamos cristãos, o objetivo de Deus é nos moldar ao caráter dele. Às vezes, nós não entendemos muito essa expressão, mas moldar-nos ao caráter de Deus significa que nós vamos pensar como Deus pensa e agir de acordo com a vontade dele. Isso significa moldar o nosso caráter. A Bíblia tem uma cosmovisão, a Bíblia tem uma teologia, a Bíblia tem a verdade. Eu nem posso dizer que a Bíblia tem uma verdade, a Bíblia tem a verdade. A verdade se resume ao ensino bíblico, de maneira que eu, como cristão, devo me moldar completamente ao que a Bíblia ensina e deixar efetivamente tudo que a Bíblia diz que não deve ser seguido, mesmo que o que eu ache parece muito justo. Mas não existe justiça humana frente à justiça divina. Não existe amor humano frente ao amor divino. Não existe nada humano frente ao que divino é. Portanto, eu devo me moldar ao que a Bíblia ensina, se eu quiser efetivamente fazer a vontade de Deus. Então, respondendo à pergunta, na pergunta 65 do Catecismo, alguém é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Então, muita gente pode dizer, perfeitamente não, mas bastante. Quer dizer, não serve, né? Se você vai para um lugar e você não chega perfeitamente ao lugar onde você ia, você não chegou, não é? Então, a resposta do Catecismo é, nenhum mero homem. É interessante o mero homem, não é? Ou ser humano. A expressão homem, tanto na Bíblia quanto no Catecismo, que ele é de 1600 e pouco, 1800 e pouco, por aí. Eu não lembro exatamente a data em que ele foi feito, mas é depois do Catecismo, é depois da Confissão de Fé. Bom, ele foi recuperado por Spurgeon no século XIX, mas ele é dessa época, assim, do século XVI, XVII para frente. Então, a expressão homem aqui, como em todos os escritos dessa época, significa gênero humano, homem e mulher. Nem o mero homem, ou nenhum mero ser humano, desde a queda, é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus durante sua vida. Antes, ele os desobedece diariamente em pensamento, palavras e ação, ou ações. Nenhum mero homem, desde a queda, é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus durante sua vida. Eu até acrescentaria que nem antes da queda, porque quando Adão pecou, ele pecou antes da queda, né? Ele pecou e originou a queda.
Muito bem. Por que a Bíblia ensina, e nós repetimos isso, que o ser humano não pode guardar os mandamentos de Deus? Sim, em linhas gerais, não está no catecismo, mas, por favor, abra sua Bíblia no capítulo 8 de Romanos, versículos 7 e 8. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Romanos 8, 7 e 8. Diz assim: a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Muita gente fala, mas eu não sou inimigo de Deus. Você é inimigo de Deus. À medida que você distorce a palavra de Deus para que a sua própria vontade seja posta, você se torna oposto, portanto, inimigo de Deus. Então diz assim, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Veja que o texto bíblico afirma que a mentalidade da carne, ou a mentalidade humana, ou a mente humana, é inimiga, é oposta à lei de Deus. Por isso é oposta a Deus. Quem se opõe à lei de Deus, claro, se opõe a Deus. Mas o versículo é mais profundo, porque ele diz que a mentalidade humana, ou a mentalidade da carne, é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, e completa, nem pode estar. A mentalidade humana não é só oposta a Deus, ela não pode estar em consonância com Deus. E o versículo 8 diz, e os que vivem na carne não podem agradar a Deus, não importa o que você faça. Se você faz o bem ou faz o mal. Eu sempre me bato com a ideia de que quando você, como se prega, aceita Cristo, você abandona o pecado. Você não pode abandonar o pecado. Você é salvo dele por uma força muito maior, que é Deus. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus, não importa se faça o bem, se faça o mal. Tudo que o ser humano que está na carne, não está em Cristo, faz, é desagradável a Deus. A Bíblia diz que tudo que não é de fé é pecado, e só pode viver pela fé aqueles que foram salvos. Ainda em Romanos 7, 14, diz assim, porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu, Paulo falando como homem, sou limitado pela carne, vivendo como escravo do pecado. Veja, por que nós dizemos, e o catecismo fala, e a Bíblia fala, que o ser humano não pode cumprir a lei de Deus? Também por isso, porque a lei é de natureza espiritual, e o ser humano é de natureza carnal. Carnal inimiga de Deus, portanto. E é escravo do pecado. Se você é escravo de um determinado senhor, você faz o que seu senhor manda. Inclusive, quando ele diz para você achar que é mais perfeito do que a lei de Deus. Alguém é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus? Nenhum mero homem, desde a queda, é capaz de guardar perfeitamente os mandamentos de Deus durante sua vida. Antes, ele os desobedece diariamente em pensamento, palavra e ação. E os textos indicados que fundamentam esta afirmativa, primeiro aqui Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que vem exatamente de encontro à nossa pretensa justiça própria. 7:20 de Eclesiastes. Pois não há um só homem justo sobre a terra que só faça o bem e nunca peque. É o que Paulo e Tiago falam também, né? Se você não adultera, não mata, mas cobiça, você transgride a lei da mesma forma. Então não precisa você cometer pecados grosseiros para ser um transgressor da lei de Deus. Você transgride a lei de Deus em tudo que ela diz que você não deve fazer, ou você faz o que ela diz que não deve, ou não faz o que ela diz que deve. Mas você não pode fazer a vontade de Deus por si só. Você tem que ter sido regenerado. Gênesis 8:21. Bem interessante esse versículo também, porque vai nos mostrar uma realidade dita pelo próprio Deus a respeito da espécie humana. Gênesis 8:21. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração. Aqui, quando Noé sai da arca e faz um holocausto a Deus, um sacrifício,
Deus fala: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Então, Deus fala que a imaginação do seu coração é má desde a infância. E é má continuamente, progressivamente mal. Então, a natureza humana já vem conosco desde o nascimento. E a tendência dela é desobedecer a Deus e a sua lei. Por isso que nós, meros seres humanos, jamais a cumpriremos. E Tiago 3,8, falamos de Tiago agora há pouco, diz o seguinte, olha que versículo interessante. Tiago 3,8 diz assim: mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter e está cheia de veneno mortal. As nossas palavras são agressivas diante de Deus. Quando você lê os profetas do Antigo Testamento, você vai ver Deus se queixando das palavras do povo. Vossas palavras foram agressivas a mim. E Deus pergunta, e vocês dizem, mas por que foram agressivas? Daí então Deus vai explicar por que foram agressivas. O versículo 2 do capítulo 3, aqui de Tiago, também diz assim: todos tropeçamos em muitas coisas, sem exceção. Nós tropeçamos num montão de coisas. Se alguém não tropeça no falar, esse homem é perfeito e capaz de refrear também o seu corpo inteiro. Quer dizer, a nossa própria fala nos denuncia sempre. A nossa boca, disse Jesus, fala do que o coração está cheio. E se você fizer um retrospecto com bastante sinceridade, você vai perceber que durante o dia você falou coisas que Deus não queria que você falasse. E, na verdade, Ele quer que nós falássemos dele o dia inteiro. Nós falamos muitas vezes contra ele o dia inteiro, e de muitas formas possíveis. Bom, resumo da pergunta 65. O ser humano, por si só, não pode cumprir a lei de Deus, porque ela é de natureza espiritual, nós somos carnais, escravos do pecado. Então, a não ser que sejamos libertos, podemos cumprir a lei de Deus. E essa lei de Deus só pode ser cumprida conforme a palavra de Deus. Ezequiel 36, 26, já citei esse versículo outras vezes. Os termos da nova aliança são baseados nisso aqui, olha. A antiga aliança todos quebraram e quebram até hoje. Pela nova aliança, veja o que Deus faz conosco. Também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Também porei o meu espírito dentro de vós e farei com que andeis nos meus estatutos e obedecereis aos meus mandamentos e os praticareis. Então, só por operação de Deus, só por operação divina na nossa vida, pela regeneração, é que podemos efetivamente observar os mandamentos de Deus com a ajuda do Espírito Santo, porque deixamos de ser carnais e passamos a ser espirituais.